Olá pessoal, tudo bem? Na semana passada eu atendi uma pessoa e aí eu quero compartilhar esse caso clínico com vocês para a gente ver na prática como é que todo esse conhecimento, todas essas aulas vão ajudar a gente. Então, e é incrível que a última aula que eu dei, esse último vídeo, eu dei alguns exemplos como a pessoa pegar um objeto no chão e travar a coluna. E parece que essas coisas que a gente sempre vem falando e vivenciando meio que atrai essas coisas pra gente, que eu acabei semana passada atendendo essa pessoa, que na história dela, ela relatou justamente isso, que veio pegar um objeto no chão, na verdade na geladeira, que foi um exemplo que eu dei também, de pegar uma verdura, né, na geladeira, lá naquela gaveta de baixo, e a coluna da pessoa travar. E foi exatamente o que aconteceu com essa pessoa que eu atendi. Então, começando esse caso clínico, é uma mulher de 54 anos de idade e ela pratica pilates e musculação regularmente, né? Mas ela tem uma queixa de dor na cervical e na lombar por aproximadamente 4 anos. E ela relata que essa dor da lombar e da cervical também, elas migram. Tem vezes que está no lado esquerdo, tem vezes que está no lado direito, e a gente já viu isso em outra aula, que é o fenômeno chamado hiperalgesia secundária. E também na sessão que eu atendi ela, que na verdade ela não é nem minha aluna, eu estava substituindo uma colega, né? Mas por isso que eu só tive esse único contato com ela. E aí nessa sessão, ela estava falando que o pescoço, né, a cervical que estava doendo mais, de 2 dias para cá, para aquele lá, e a lombar, que é o que tem mais queixa, naquele dia não estava doendo nada. E ela mesma reconheceu essa coisa de que quando uma dor está mais forte, a outra acaba sumindo. E é justamente o processo de atenção que quem é responsável por isso é o córtex pré-frontal e a substância paraquedutal cinzenta, que também já vimos em outra aula, que a depender do foco, onde está maior o nosso foco, é onde se manifesta mais realmente uma sensação. Ela se considera uma pessoa muito estressada e muito ansiosa. E ela já chegou a tentar fazer meditação, mas disse que tinha dificuldade, na verdade, e acabava ficando muito irritada e acabou desistindo. Ela vai ao psicólogo também, o que é importante. Então, quanto à prática de exercício físico, eu considero que está ok. Ela faz pilates 2 vezes por semana, musculação também 2 vezes. Ir ao psicólogo, que é importante, a terapia. Mas e aí? O que é que está faltando então? Bom, ela começou a me falar também dos exames, da consulta médica. Que ela fez uma ressonância magnética e voltou lá no médico com o resultado. E eu perguntei o que é que tinha lá nos exames, que é importante a gente ouvir do aluno, da aluna, o relato sobre o exame dela, para a gente ter essa noção da ideia que ela faz do corpo dela, né? Então ela me falou que tem uma série de problemas como protrusão discal, bico de papagaio, e também saiu de lá do médico muito desanimada e com a sensação terrível, assim, querendo sair de lá direto para o cemitério. Então, veja o tamanho desse problema que é alimentado por muitos profissionais de saúde. Muitas pessoas que a gente sabe já cansam de falar aqui que a protrusão discal em si ela não vai gerar
uma limitação tão grande, inclusive numa fase que já não está mais inflamada, já foi recuperada a inflamação, os tecidos, e também assim como os osteófitos, né? Não por si só eles não vão causar esse absurdo de limitação da pessoa até travar a coluna para pegar uma cebola na geladeira. Então a gente tem que abrir os olhos como profissionais e saber como todos esses fatores influenciam, como a gente abordar nosso paciente, nosso aluno, como a gente abordar e tratar essas questões, esses múltiplos fatores. E se você ainda acha, você ainda mesmo acredita que essas protusões e esses osteófitos, eles são suficientes para causar uma trava tão grande, uma dor tão grande da pessoa, como ela falou que quando foi pegar essa cebola na geladeira, ela não conseguiu mais levantar e teve que ser levada para a emergência. E não tem como simplesmente esse fato anatômico, né, anatômico causar uma limitação tão grande. Então, se a gente fosse tratar somente a estrutura e se o problema fosse somente esse, seria muito mais fácil. Só que todo caso que chega para a gente desse tipo não está ligado, associado somente à estrutura. Sempre tem a percepção de ameaça que a pessoa já tem quando sente alguma dor. A gente já fica um pouco assustado com aquilo. Aí a pessoa vai no médico e ele fala coisas catastróficas assim sobre o resultado do exame. E a pessoa cria uma limitação muito grande nesses processos atencionais, né, do córtex pré-frontal, da substância cinzenta paraquedutal. E com o tempo também existem alterações nos neurônios, né, nas sinapses. Existe uma neuroplasticidade envolvida em tudo isso. Então, percebam como é muito mais complexo do que eu fazer um exercício de mobilização ou de estabilização segmentar e achar que vai ser a solução do problema. Então, quando nós profissionais percebermos e tivermos habilidade para manipular todas essas variáveis, aí sim a gente vai conseguir começar a ter melhores resultados. Então esse era o recado que eu tinha dado para hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.